Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E uma rápida historinha pra vocês aqui, que eu estava descansando, deitado ali no quarto, vendo a televisão. O Sr. Jack me manda mensagem e falou, tá de boa aí? Sim, Sr. Jack, estou de boa. Bora gravar? Falei, agora? Assim, desprevenido? Bora. Liga o computador e vamos gravar. Então, bora gravar. Gravar o quê? Sr. Jack. Então, nosso tema de hoje, o título é bem sugestivo. OVNIs, na mira do exército. Vamos falar de segredos ufológicos. Eita, então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, vamos escutar essas histórias do Sr. Jack. Avistamentos inexplicáveis. Informe 26. Chupacabras. Bezerro voador. Seres extraterrestres. Acredite se quiser. Sr. Jack, sou todo ouvidos. Vão lá. Pelo nome sugestivo e instigante do episódio, tem chumbo grosso vindo aí. Então, vão lá, meu amigo, compartilhe. E tem gente que não vai gostar muito, né, do que a gente vai falar aqui, porque, afinal de contas, vamos expor alguns segredos aí que um determinado grupo não quer que venha à tona, né? Mas vamos fazer isso, vamos trazer informação pra vocês. É pra isso que a gente tá aqui, né? Meu Deus do céu. Ô, Jackson, a gente tá caçando confusão com muita gente junto ao mesmo tempo. Tá ficando difícil de administrar isso aí. Mas vambora, vamos lá. Quem que nós vamos cutucar dessa vez? Exército Brasileiro. Então bora, mais um pra lista que eu dei a gente, vamos lá. É isso aí. Bom, todo mundo sabe que as autoridades, as forças militares têm seus segredos ufológicos. Embora não admita, o Exército Brasileiro, ele se envolveu na questão ufológica diversas vezes. Desde aí os casos conhecidos, como o caso Varginha, por exemplo, que vai ser falado aí em outros programas no futuro, né? Não vou falar sobre Varginha aqui hoje, fiquem tranquilos. Caso Feira de Santana, que a gente abordou aqui. Também não vamos entrar muito em detalhes sobre esse caso, vamos falar de outros aí que a gente ainda não comentou, não conversou, não apresentou para vocês. Talvez um dos envolvimentos mais curiosos que a gente tem é sobre o papel do Exército na noite oficial dos OVNIs. E sim, o Exército se envolveu na parada. Mas peraí, envolveu em que sentido? A gente não conhece, porque caças foram enviados ali pra ver o que era. Além disso... É que o Exército, ele também monitora o céu. O Exército também usa radar. Os militares do Exército também olham para o céu. O Exército, naquela época, tinha indústrias de interesse da segurança nacional. Então, qualquer situação estranha já deixava o Exército em alerta. E o Exército tem radares e tem unidades especializadas em defesa antiaérea e artilharia antiaérea. Então, sim, eles vão monitorar o céu. Então, quando ocorreu a noite oficial dos OVNIs, por exemplo, não foi só a Força Aérea que esteve envolvida, ela esteve em comunicação intensa com o Exército, Marinha e outras forças de segurança naquela noite. A gente só não tem a documentação ainda para provar cada coisa. Mas sobre a noite oficial eu tenho algumas informações aí, pistas muito seguras. Eu sei onde tem documentos sobre a noite oficial originados no Exército, onde eles estão, e mais ou menos o que aborda nesses conteúdos, né? Eu só não consegui mais informações para conseguir a liberação desses documentos, e estou atrás. Mas não vamos falar muito sobre a noite oficial, eu quero trazer outros casos assim mais cabeludos, podemos dizer assim. Que a gente não conhece o envolvimento do Exército? Sim, tem vários outros casos. A gente vai falar disso hoje? Yes! Eita, bora então, eita. Bora lá. O primeiro caso que eu trago pra vocês é um caso ocorrido em Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. Alegrete é uma cidade que fica aí uns 100 quilômetros da fronteira com a Argentina e Uruguai, a uns 500 quilômetros da capital Porto Alegre. E ali aconteceram 2 casos emblemáticos nessa cidade. Um deles ligado ao Exército. Esse caso ligado ao Exército ocorreu na madrugada de 16 de julho de 1975, pouquinho antes ali de 2 horas da manhã. O soldado Paulo Roberto Pacheco Furquim, ele tinha 19 anos, e ele estava servindo o Exército no 6º Regimento de Cavalaria Blindada, sediado em Alegrete, no noroeste de Alegrete. E ele estava de guarda nesse horário.
Até que, de repente, ele notou uma luz muito intensa que estava se aproximando, passou por cima dele e começou a pousar ali muito perto da área do quartel, mas muito perto mesmo. A princípio, ele pensou que fosse apenas algo distante, mas quando ele viu aquela coisa se aproximando, ele se sentiu meio que atraído por aquela luz e meio que se aproximou para ver. Só que daí ele viu que tinha o formato de um disco, tinha aquela fuselagem clássica de disco voador, metálico e tudo, com as luzes na fuselagem, e ele ficou meio assustado. E ele estava de guarda com um fuzil FAL, com 10 tiros ali na arma, e aí o que ele fez, né? Ele teve a péssima ideia de sacar a arma e disparar contra o objeto, né? Deu vários tiros lá no objeto, e repentinamente duas coisas, né, metálicas atingiram a perna esquerda dele. Uma pegou acima do joelho, e outra pegou abaixo do joelho. Nisso que ele foi atingido, ele caiu. Ele ainda ouvia aquele barulho do OVNI, um zumbido estranho, via a luz, e ele caiu e aí acabou perdendo a consciência. Ô, Jacques, rapidinho, mas o que acertou ele foi o projétil que ele atirou que voltou, ou o OVNI atirou alguma coisa própria nele? Eu acredito que seja alguma coisa do OVNI, porque isso que atingiu a perna dele foi coletada, estava na perna dele. Foi coletada e eles não conseguiram identificar o que era aquilo. Não era resto de bala. Como assim? Cara, o problema é que esse fato ocorreu numa área militar, no meio do período militar, né, da ditadura, e foi sonegado. Então a gente tem informações esparsas, a gente não tem tanta informação sobre isso. Só tem algumas coisas que ele falou para os ufólogos depois, algumas informações de uma fonte ou outra, mas a gente não tem tanto detalhe. Essa questão do elemento metálico, inclusive, foi coletado pelos médicos, a gente não sabe o que é. Certamente isso foi analisado depois, mas até onde a gente sabe, os médicos olharam aquilo e eles não souberam identificar o que era aquilo que estava na perna dele. Aí uma coisa curiosa, o Furquim, então, ele acabou desmaiando. Só que, além dele, tinha outros 11 guardas espalhados pelo quartel, e eles ouviram um tiro e correram pra lá, né? Chegaram lá e encontraram ele desmaiado. Só que ele tinha várias coisas metálicas, né? Ele tinha a arma dele, ele tinha um relógio, ele tinha o cinto que tinha coisa metálica. Tudo que tinha metálico estava longe do corpo dele, como se alguma energia tivesse empurrado as coisas metálicas longe na hora que ele caiu. E aí ele estava desmaiado, fizeram o atendimento dele, mandaram ele pro hospital de guarnição lá de Alegrete. E aí, quando ele acordou, a perna dele já tinha sido amputada. Ele perdeu a perna? Ele perdeu a perna. Os médicos atenderam ele e viram que já estava gangrenando de forma muito rápida. Se não cortasse a perna dele, ele iria morrer. Então acabaram cortando a perna esquerda dele. E aí, quando ele ainda estava no hospital, ele recebeu visita de 2 militares do exército, 2 oficiais que foram de Porto Alegre para Alegrete para investigar o caso. Então eles fizeram toda a investigação, entrevistaram ele, as coisas metálicas que ele tinha eles confiscaram, entrevistaram eles, os envolvidos, e ficou, entre aspas, ficou por isso. Né? Ele não recebeu qualquer informação sobre o que tinha acontecido, sobre os resultados da investigação, as coisas que eles levaram não foi devolvido também, e aí ele foi aposentado, se aposentou ali no meio militar mesmo, e recebeu uma indenização, uma aposentadoria até o fim da vida, com a clara determinação de nunca, jamais fazer declarações públicas a respeito. Mas eu sei que o ufólogo José Vitor Soares, na época, que já é falecido, ele chegou a entrevistar e visitar esse militar, e o militar confirmou pra ele que era isso que tinha acontecido. Você tem essa entrevista com ele, alguma coisa? Não, eu tenho no documento, o Márcio Parucini me passou algumas imagens, né, do arquivo lá do José Vitor Soares com a descrição desses fatos. Então tudo que a gente sabe de bastidores, assim, veio através do José Vitor Soares. Caramba! Caso foda, né? Porra! E aí foi sonegado. Então, se militares fizeram uma investigação, existe farta documentação disso. Década de 70, isso já tinha que ser liberado ao público. Os documentos da década de 70 já tinham que estar liberados. Mesmo documentos secretos, já venceu o prazo de sigilo. O exército está indo contra a lei e está mantendo essas informações em sigilo ainda. O Paulo Furquim, ele faleceu agora, em 2023. Então, até por isso que eu resolvi dar uma cutucada, né? Falar, porque o cara já faleceu mesmo, então ele evitava falar, ele não queria falar sobre o assunto publicamente, para não perder a aposentadoria e os benefícios. Então agora já podemos tocar mais no assunto, né, e começar a cobrar o exército mesmo, né? Pô, cadê essa documentação? Ou alguém conhecia ele, né, Jackson? Pode vir e
corroborar essa história aí que foi contada, com detalhes. Sim. Provavelmente ele contou isso pra alguém, ele não guardou isso pra ele. Família, né? A família deve saber detalhes, né? E aí a questão que eu me pergunto são várias coisas, né? Por exemplo, o resultado da investigação. Eu tenho curiosidade de saber o resultado da investigação. Análise desses metais que eles tiraram da perna do guarda ali, né? Os relatórios, os documentos, né? Que esse caso gerou, os laudos médicos, né? Provavelmente tá tudo secreto ainda, não foi liberado. Então, é um caso que a gente deve ir atrás. Então, por isso que eu resolvi trazer isso aí e cutucar mesmo, né? Vamos começar a cobrar isso aí com mais veemência, né? Da parte das autoridades. Sim. E aqui, Jacques, só mais uma perguntinha. Ele faleceu de quê, você sabe? Cara, eu não sei bem a causa da morte. A gente só tem o obituário dele no jornal lá da região. E talvez o Márcio Parucini saiba dizer. Mas eu acho que talvez seja pela idade, né? Pode ser. Tem a foto dele já com mais idade e tudo, já mais velho. Então talvez tenha sido por idade mesmo. O outro caso que aconteceu em Alegrete ocorreu 5 anos antes, em outubro de 1970, numa fazenda ao sul da cidade de Alegrete. Um bezerro que tinha 1 mês de idade, basicamente. Ele estava lá na fazenda, os 2 caseiros lá, né? 2 capatazes da fazenda, eles não eram donos, eles eram capatazes. Eles começaram a ouvir o bezerro berrando, olharam para o bezerro, ele estava flutuando. Ele foi flutuando, subindo no céu. A mãe do bezerro estava lá desesperada. O bezerro foi subindo, até que desapareceu. E nunca mais acharam o bezerro. Cara, a gente citou esse caso aí brevemente quando a gente gravou com o Márcio Parucini. Sim, é o caso do bezerro arrebatado. Pois é, tem coisa nova desse caso aí? Infelizmente não, né? É outubro de 1970, só tem os dados das pesquisas da época, né? Eu acho que as pessoas envolvidas talvez nem estejam mais vivas, né? O Márcio, ele sempre tenta ir atrás, né, das pessoas, e às vezes a pessoa não quer falar, às vezes morreu, então casos mais antigos assim é mais complicado de conseguir uma informação, né? Mas é um caso impressionante, né? Bezerro flutuando. Pô, imagina! Eu lembro que o meu avô sempre morou na roça. E ele conta que uma vez ele viu uma ovelha. Durante a noite, ele morava no paialzinho, era solteiro ainda. E ele tava no paialzinho, tinha ovelhas que criava nessa propriedade. E as ovelhas começaram a se agitar. Ele abriu pra ver o que estava acontecendo e viu a ovelha subindo, ficando mais luminosa, até que virou uma bola de luz e subiu. Ô Jackson, naquele documentário Missing 411, eu até gravei um episódio com o Kling sobre esse documentário, que trata de pessoas desaparecidas ali nas montanhas, nas florestas dos Estados Unidos, né, nos parques florestais. Sim. E lá tem um pessoal, não uma pessoa, são várias testemunhas ali, que tem muito pessoal que caça alces naquela região. Uhum. Muitas dessas pessoas que vão lá caçar alces relatam que viram os alces voando assim, sendo suspensos por uma espécie de cubo transparente. E levando o alce embora. E muitas vezes levava isso lá pro alto, e lá do alto isso se desfazia, e o alce esborrachava lá embaixo. Coisa doida, né? Estranho mesmo. Cara, aí a gente volta lá no episódio do Rony. Por quê? Pra quê? Pois é. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Bora, senhor Fujack, bora que eu sei que você tem mais coisa aí. Isso aí. Outros casos aí que chamam a atenção, que tem o envolvimento do exército. Teve o caso Feira de Santana, lá na Bahia, né? Só recapitulando rapidinho, só pra gente relembrar. O caso Varginha não precisa, né? Porque todo mundo sabe o que é o caso Varginha. Mas um ano antes, em 12 de janeiro de 95, na zona rural de Feira de Santana, caiu um objeto ovalado com 2 tripulantes. Um deles era peludo e o outro era franzino, mais ou menos como um Grey, né? Digamos assim. E logo chegou a unidade do Exército, o 35º Batalhão de Infantaria Blindado, que foi até o local, resgatou a nave, os destroços e os 2 alienígenas, né? E aí impôs ao proprietário da fazenda o sigilo. E a gente fez um episódio muito bom aqui, né, sobre esse caso, né, PH? Sim. Você lembra que número? Putz, agora você me pegou, mas já fez. Mas a gente já fez um episódio muito bom sobre esse caso aí. Vale a pena vocês ouvirem pela primeira vez, ou de novo, né, se já tem ouvido. Um outro caso que envolveu uma grande unidade do Exército Brasileiro ocorreu aqui em Curitiba, em 1980. Naquela época tinha os Trapalhões. O pessoal mais antigo deve lembrar, domingo à noite, por volta das 7 horas, começavam os Trapalhões, terminava às 8 e começava o Fantástico. Esse caso, então, ele ocorreu muito perto do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, chamado Grupo Salomão da Rocha, que fica no bairro Boqueirão, aqui em Curitiba. Então, o Ademir Correia, ele morava muito perto desse quartel. E nos fundos desse quartel tinha uma área ali, um terreno baldio, tinha árvores, tinha vegetação e tudo. E ele foi abduzido. Ele viu a nave
nesse local aí, bem na hora que começavam os Trapalhões. E aí, sabe o efeito que ele sentiu? Ele viu os Trapalhões começando, ó, deu umas piscadas na luz, ele foi pra janela ver, viu o objeto, e quando ele olhou de novo, os Trapalhões estavam terminando. Houve um lapso de tempo, mas era emendado, ele não percebia, puxa, o que aconteceu, tô sonolento. Não, era como se fosse contínuo. Ele piscou e deu isso. Basicamente isso, piscou, os Trapalhões começando, piscou, os Trapalhões terminando. E aí depois fez hipnose e lembrou, né, que ele tinha sido abduzido. Mas o que é interessante é que nessa área, nessa vegetação ali, ficava o fundo do quartel, tem um muro, né, que separa ali, tinha as guaritas e tudo. E no dia seguinte, já depois da abdução dele, tinha uma bela de uma marca no local onde o objeto parou. E questão de poucas horas, parou um jipe desse quartel e ficou ali fazendo guarda, não deixava ninguém chegar perto. Deu ali uns 2-3 dias, limparam toda a área, reviraram o solo inclusive para apagar qualquer vestígio e mantiveram a área isolada por um tempo. Você não podia entrar nesse local aí, né? Colocaram guardas armados ali inclusive. Então, se isso aconteceu, eu deduzo que os guardas que estavam nas guaritas ali devem ter visto esse objeto. Ou pessoas ali no quartel, guardas, né, que fazem a ronda noturna, que nem no caso lá do Furquim. Então, provavelmente viram alguma coisa e acionaram a hierarquia, né? E aí resolveram abafar o caso também. Cara, eu tava vendo aqui enquanto você falava, na Wikipedia, cada episódio dos Trapalhões nessa época, ele durava entre 35 e 45 minutos, dependendo do que teria no Fantástico ali, pra ele ocupar a grade. Então a gente pode colocar aí que o cara ficou, sei lá, sem saber o que aconteceu, pelo menos 40 minutos, não é pouco tempo. Sim, e tinha os intervalos, né, as propagandas, né, os a gente pode pôr 1 hora aí. 1 hora, porque ele começava às 7 e terminava às 8, aí começava o Fantástico. Sim. E aí é curioso que tem um documento da Força Aérea de avistamento de objetos ali poucas semanas depois. Documento da Força Aérea, que já foi liberado, né? Trazendo essas informações aí de aparição nesse mesmo local aí. Caso bem interessante. Quer mais uma unidade do Exército aqui de Curitiba envolvida com ufologia? 20º Batalhão de Infantaria Blindado. O 20 BIB, que fica no bairro Bacaxiri, do lado do aeroporto do Bacaxiri. Para quem acompanha as nossas programações, sabe que no aeroporto do Bacaxiri pousou um disco voador, em 1977. Nós também temos um episódio que nós gravamos aí, que é o caso Bacaxiri e Bauru. Eu acho que tem alguma similaridade entre os dois casos aí, que a gente citou esse outro caso de Bauru também. Isso. E aí, do lado desse aeroporto do Bacaxiri tem o 20 BIB, que é o 20º Batalhão de Infantaria Blindado. Em 1997, quando a gente tinha os ataques de chupacabras aqui na região metropolitana de Curitiba, o 20 BIB foi acionado. E eles foram fazer buscas na região para tentar capturar a criatura. E eles, segundo os informantes, né, eles conseguiram capturar 2 criaturas, 2 chupacabras ali na região. Campina Grande, do Sul, Bocaiúva, Adrianópolis. E o Machado, ele conseguiu filmar os veículos do exército indo e vindo, passando pela cidade. E aí ele conversava com os moradores, né? É comum caminhões do exército passar por aqui? Eles falaram, olha, eu moro aqui há 30 anos e eu nunca vi caminhão do exército passando aqui. Só tá passando agora, várias vezes. Quase todo dia. Então, você vê que realmente aconteceu alguma coisa ali significativa que colocaram o 20 BIB em alerta para fazer a captura dessas criaturas, né? E essa questão é um assunto proibido, você não pode falar sobre chupacabras, buscas, essas missões que ocorreram em 1997. Quem é de dentro, né? Não pode falar porque é preso. Ô, Jackson, rapidinho. Essa informação é recente? O Machado sabe disso? Claro que sabe, ele filmou os caminhões indo e vindo lá no... Ele investigou nessas áreas, então quando ele tava indo, às vezes ele ia de manhã bem cedinho pra Campina Grande do Sul, Bocaiúva, Adrianópolis, e ele via os caminhões vindo no sentido contrário, ou indo, né, levando exércitos, ou voltando tropas, né, ou voltando vazio, ou com a lona baixada. Ele viu isso, ele filmou isso. E fora as testemunhas, várias testemunhas, e pelo menos um militar lá de dentro do 20 BIB fez o depoimento, deu depoimento em vídeo, falando, ó, a unidade esteve nessa região fazendo captura do chupacabras. Peraí, calma. Peraí, Jackson, calma. Falou com todas as letras, cara. Peraí, calma. O depoimento em vídeo. Sim. Por que vídeo? Você viu esse vídeo? Esse vídeo existe? O Machado, ele colocou pequenos trechos no documentário dele, sobre os chupacabras. Alguns prints, algumas coisas, eu não cheguei a ver o vídeo, mas ele já falou várias vezes comigo sobre esse vídeo. Ele só não quis liberar mais pra não comprometer a pessoa, preservar a fonte. Mas sim, ele confirma que houve sim essas manobras de captura. Porra! Eu tentei, via a lei de acesso à informação, conseguir relatórios, né, dessa época do 20 BIB, mas não tem quase nada.
quase nada disponível. Ô Jackson, olha só, eu vou atravessar uma parada aqui gigante. Provavelmente a pessoa que me contou isso aí vai brigar, mas vamos lá. Você sabe que os documentos, vamos dizer assim, verdadeiros do Corpo de Bombeiros de Varginha, a gente falou que não ia falar de Varginha, então falando. Você sabe que os documentos verdadeiros do Corpo de Bombeiros do dia lá de Varginha apareceram. Ah, é? Não cheguei a ver. Pois é, o que foi liberado antes foi uma versão lá que aparentemente tinha rasura e tal, ou foi reescrito, mas aí conseguiram os documentos da época. E, cara, alguma coisa aconteceu. Eu não cheguei a ver isso ainda. Calma, nós vamos ter tempo de discutir isso tudo pro nosso dossiê Varginha, aguarde. Eu só citei porque tá no meio do exército também, querendo ou não, sacou? Sim. Então, valia a pena citar aqui só a nível de curiosidade, mas aguardem que isso aí vai ser destrinchado lindamente. Desculpa te interromper. Ah, falando de Varginha, então já vamos emendar com Varginha. Não exatamente Varginha, mas com Três Corações. No caso Varginha, teve o envolvimento da escola de sargento das armas, de Três Corações. Só que essa escola, ela teve um caso de abdução lá dentro da unidade do exército, em 26 de agosto de 1962. Ali pouco antes da meia-noite, um militar chamado Geraldo Simões Bichara, ele estava lá de guarda e ele viu que de repente as luzes da cidade se apagaram, houve um blackout. E ele viu uma luz intensa, azulada, chegando na área do quartel. E essa luz, ela começou a descer na direção na área ali onde ficava as seções de veterinário, porque lá tem a formação na cavalaria, né, que é uma das armas. Então eles têm cavalo, tem seção de veterinária, tem as coisas lá, né, galpões e tudo. E foi ali nessa região que aconteceu essa abdução. Esse objeto desceu e aí ele perdeu a consciência e... Quando ele percebeu de novo, o turno dele de vigia já estava acabando. Ele tinha acabado de começar o turno, um turno de 4 horas. E aí viu a luz e já viu os outros guardas que iriam substituir ele na vigia, né? E aí ele percebeu que houve algum período aí que ele não lembrava o que tinha acontecido. Anos depois ele fez uma hipnose e ele descobriu que realmente tinha sido levado para dentro do objeto, passou por exames e tudo. E esses seres, ele ficou muito bravo com esses seres, né? Que de uma hora lá que ele tava com sede e os seres não atendiam ele chegou a pegar a arma, inclusive, para apontar para os seres, muito brabo, né? Pelo fato de estar com sede e os seres não terem nenhuma consideração por ele ali, né? Fizeram os exames e tudo. E aí depois ele foi deixado no mesmo local onde foi apanhado. E ele relatou isso aí para os superiores dele, né? Falando... o que tinha acontecido e tudo, mas aparentemente, segundo o que ele contava, né, porque ele já faleceu, que não houve uma investigação formal, porque aparentemente eles não acreditaram nele. Mas eu não sei se eles não registraram isso de alguma forma, não fizeram algum tipo de investigação paralela ali, sem que a pessoa soubesse, né? Ô Jackson, você citou muito aí o sul do Brasil. Citou demais da conta. Sim. Tem alguma coisa fora do sul aí acontecendo também que você conseguiu pegar com o envolvimento do exército? Yes, sir. Eita. Você sabe que o exército, ele sempre fala que ele não tem documentos falando sobre OVNIs e alienígenas, extraterrestres, fenômeno ufológico, né? Eles sempre falaram isso. Mas sabemos que isso é uma grande mentira, porque o exército mandou para a Força Aérea 2 documentos tratando do tema. E esses documentos, sei lá se foi intencional, ou por acidente, ou por descuido, foram liberados junto com o acervo da Força Aérea. O primeiro deles é um documento chamado Informe 71. Um documento que foi redigido em 18 de outubro de 1971, pela segunda seção do Primeiro Exército. E esse documento, então, a primeira divisão do Exército, lá do Rio de Janeiro, emitiu isso aí e mandou pelo Centro de Inteligência do Exército, né, que é o local onde aparentemente centraliza esse tema, esses assuntos, essas questões dentro do Exército. E aí esse documento, ele traz o depoimento de uma pessoa que no dia 1º de outubro de 71, por volta das 23h30, estava dirigindo pela Rua da Gamboa, no Rio de Janeiro. Ele é um comerciante chamado José de Souza. E se você olhar no mapa, ele não fica muito longe do Aquário do Rio de Janeiro, naquela área turística ali, tá? Fica bem naquela área ali. E aí ele estava dirigindo de carro e ele viu um disco voador pairando, quase tocando o solo do cemitério, porque tem um cemitério ali que ele é meio altinho, sabe? Como se fosse um morrinho ali que é o cemitério. E esse disco estava parado ali.
E junto ao disco, 2 pequenos seres que usavam macacões verdes colado ao corpo e uma espécie de touca na cabeça. Eles tinham olhos grandes, boca pequena e, curiosamente, ele não viu detalhes como nariz ou expressões faciais, assim, digamos, né? E aí, em dado momento, quando ele chegou nesse local, o motor do veículo parou. E aí ele viu aquele objeto, viu os seres e tudo, e ele ficou olhando, acompanhando aquilo, assustado, e de repente aquele objeto começou a se elevar, e um dos tripulantes começou a se elevar junto, começou a voar e entrou no objeto. E aí esse objeto saiu, se afastou, foi embora, e o motor do carro voltou a funcionar normalmente. E aí, a grande questão é que o documento ele não informa, né, se a testemunha procurou os militares, ou se algum militar foi testemunha adicional, ou se... Como que o caso chegou ao conhecimento dos militares? Foi feito o relatório. A testemunha citada no documento não era militar. Então a grande questão é como o exército chegou ao conhecimento disso. Como que eles ficaram sabendo disso? Será que ele não foi numa delegacia da queixa, sei lá, ou relatar, e a partir daí a polícia entrou em contato com o exército e chamaram ele? Pois é, não sei. Essa é uma grande questão, né? Até onde eu sei, nunca ninguém investigou isso aí, para descobrir como ocorreu, né? Agora, um detalhe interessante, essa descrição dos tripulantes é idêntica a um caso ocorrido na Itália, caso Villa Santino, ocorrido em 14 de agosto de 47. É idêntico, os detalhes, essa espécie de touca na cabeça, o tamanho dos seres, o aspecto físico, idêntico. Coincidência? Eu acho que não. Nunca é. Outro caso intrigante, que foi registrado em documento do Exército, ocorreu na cidade de Rondonópolis, e gerou um documento chamado Informe 26, emitido pela 2ª Divisão de Exército, que foi enviado lá para o Centro de Inteligência do Exército também. E segundo esse documento, um militar que era do 18º Grupo de Artilharia de Campanha. Ele estava dirigindo pela estrada rural, indo para uma fazenda da família, por volta de 2 horas da madrugada, de 12 de janeiro de 85. E, de repente, o motor lá do carro parou. Ele saiu do carro para ver o que tinha acontecido, o motor parou, as luzes apagaram, achou que tinha uma pane elétrica, e quando ele viu, tinha 2 pessoas estranhas que abordaram ele na estrada rural. E tinha uma nave perto ali também. O documento não informa, né, se houve alguma forma de interação, alguma comunicação e tudo. O documento só cita que eles tinham um aspecto humano e que depois eles se dirigiram para um veículo. E o documento ele cita textualmente que era uma nave espacial. Tá no documento escrito isso. E aí esse objeto decolou e desapareceu em alta velocidade e o motor do carro voltou a funcionar também, de novo. E tem mais um caso bem interessante que ocorreu em 1973. A data certa a gente não tem, mas que foi narrado pelo Luiz Silva, nosso amigo, e que fez uma live com a gente, né, lá no canal Fenômeno, inclusive. O Luiz Silva, ele serviu no Forte dos Andradas. Numa determinada noite, que estava chovendo e tudo, de repente o sistema de alarme da unidade lá do Forte dos Andradas foi acionado. E aí ele, né, subiu lá pra cima pra ver o que tinha acontecido. E ele encontrou um dos militares que faziam a guarda na parte externa, apontando pra uma luz no céu, uma luz laranjada, né? E ele falando, olha lá aquela luz. E ele viu realmente um objeto muito luminoso, de tom alaranjado, voando ali sobre o mar, voando lentamente sobre o mar. E ele ficou olhando, de repente chegou outros superiores ali, outros militares, e ficaram todos olhando aquele objeto. E aí, em dado momento, essa luz acelerou numa velocidade muito alta, em direção ao céu, e desapareceu. E eles não sabem, até hoje, o que era aquela luz. Ela era muito intensa, não era avião, não era barco, mas era realmente muito intensa. E aí, quando ele foi fazer a live no Fenômeno, há poucos meses atrás, ele procurou os colegas dele de farda, né? E os colegas dele de farda falaram que aquela região ali tem muito relato de avistamento. Não apenas de luzes, mas também de seres estranhos. Então, como é que é? Seres estranhos. Se você olhar o Forte dos Andradas, ele fica como se fosse uma península, que vai se prolongando mar adentro. É quase como uma ilha, mas ele tem conexão com o continente ainda. E no local onde fica a sede mesmo, tem uma pequena prainha, uma prainha pequena e restrita, que fica ali, né? Se você pegar foto, até seria interessante você deixar a foto ali e pegar depois o pessoal lá no Instagram. Tá. É a chamada prainha. E ali tem muito relato de seres estranhos que aparecem nessa prainha. Inclusive, eles chamaram um padre para abençoar e exorcizar o local, porque estava sendo meio que frequente eles observarem uma movimentação de seres estranhos naquele local. Tá? E a prainha, ela não é muito longe não, hein? Da unidade em si. Você vê ela
a poucos metros de distância. Então, toda noite tem alguém de guarda. Então, obviamente, alguém vai ver alguma coisa, né, em determinado momento, com uma determinada frequência. Isso continua até hoje? Esse forte continua ativo até hoje? Sim, ali no Forte dos Andradas tem o quartel-general da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e da Costa, nas regiões sul e sudeste do Exército Brasileiro. Então é uma das unidades que monitoram o céu. Unidades do Exército monitorando o céu. Por isso que eu digo, noite oficial, os caras do Exército também viram e registraram fatos ufológicos. E eu sei de algo mais. Só que eu não vou falar ainda porque eu tô tentando obter os documentos e eles são muito foda. Caramba, velho. Ô, Jax, você citou isso aí de base militar, a gente citou bastante base militar aqui, que receberam visitas e tal. Ultimamente a gente tá tendo muito avistamento aí, mas não é de pessoas comuns nem nada não. É de militares, inclusive tá gerando como é que eu posso dizer assim, um mal-estar diplomático entre países ali, porque eles estão acusando a Rússia de estar mandando drone. A Rússia fala que não é deles. Sim. Eu não sei em que país que foi que pegaram eu vou usar essa palavra para não falar que é uma nave, mas pegaram um drone muito grande liberando drones menores em algum país aí, você sabe dessa notícia? É, como se fosse uma nave mãe, né? Alguma coisa assim. Isso. Eu vi a notícia, mas eu não entrei pra ver. Ultimamente meu tempo aqui tem sido escasso demais, então eu tô selecionando o que eu faço aqui pra dar continuidade aos trabalhos. Mas eu vi a notícia. Então, pois é, tá rolando isso em bases militares. E no atual momento, assim, quente que a gente tá vivendo, político, sacou? De agitação política, desembarque dos Estados Unidos, o mundo inteiro contra. Cara, o que tá acontecendo? Essa proximidade desse 13 Atlas aí, já falou disso aqui, é um cometa e tal. Tá, beleza, mas e se não for? Essa é a grande questão, né? É o grande IC. Mas não adianta a gente ficar bitolado nisso, né? Vai ter que esperar, vai ter que ter paciência até isso aí chegar mais perto, né? Pra gente conseguir ver, né? Pois é, porque aí começa as teorias de conspiração, o povo começa tudo a falar, tá vendo? Porque tá rolando um shutdown ali nos Estados Unidos, né? Que acho que o plano fiscal deles não foi aprovado e não estão liberando verba pro governo, e muita coisa ali que depende de verba do governo tá parado até não resolver isso. Inclusive a NASA. Sim. Aí o pessoal fala assim, que conveniente, a NASA tá fora do ar aí justamente quando os 13 Atlas tá passando. Só um pequeno lembrete que não é só a NASA que monitora isso, tem uma porrada de telescópios espalhados pelo mundo inteiro, China, Rússia, amadores, então, sem notícia a gente não fica, não tem dessa de teoria, porque é uma nave e eles estão bloqueando a NASA pra NASA não mostrar. Não é só a NASA que vai divulgar isso. Não são só eles que estão pesquisando isso. Então, calma que se for alguma coisa relevante alguém pegar, vai aparecer, vocês podem ter certeza. Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Então, nesse episódio, fizemos esse compiladão de casos ufológicos que o Exército sabe. E me atrevo a dizer, né, senhor Fudiek, que de repente eles se envolveram mais diretamente nisso, além só de relatar. Então, vai saber o que eles têm, o que eles sabem ali, que eles não fizeram relatório, não foi divulgado, ou a gente não descobriu. Eu imagino que muita coisa. Não só o Exército. Eu acho que nessa conta aí, a menor parte é do Exército. Eu acho que a maior, principalmente Marinha. Marinha e Aeronáutica, eu acho que devem muito no cartório nesse sentido, sacou? Sim. Vamos aguardar. Eu sei que você tá em cima da Marinha aí, quando você aparecer com coisa bacana lá, nós vamos voltar aqui pra falar. Com certeza. E eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês os links lá do Fenômeno, do canal Fenômeno, também com o vídeo que o Jackson fez, até matérias do Fenômeno. Então, corram lá na descrição do episódio. E lembrando que lá na descrição do episódio eu vou deixar o nosso site, acreditesequizerpodcast.com.br, porque nosso Apoia-se, nosso Patreon, não está sendo mais usado, não entre para apoiar o podcast por lá. Se vocês entrarem pelo Apoia-se ou pelo Patreon, vocês não vão conseguir ter acesso às coisas que tem no site e muito menos ao nosso novo grupo do WhatsApp, tá? Que o acesso agora é feito pelo site. Então acessem lá, façam o cadastro de vocês, façam a assinatura de vocês e fiquem à vontade. Todos os episódios estão lá para vocês baixarem ele em MP3. Tem os episódios inéditos lá também, tem nossa loja, tem muita coisa bacana lá. Tem sorteios, todo mundo que virar assinante e estiver em dia com a sua assinatura ali, vai concorrer a sorteios mensais lá no nosso grupo do WhatsApp. Esse mês, eu já falei, rolou o sorteio, então não percam essa. Entrem lá e dê essa moral pra gente. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos e não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Fudiek?
Acredite se quiser. É isso aí.